Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Márcia Alcântara, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, doutora Márcia. Muito bem. Doutora Márcia Alcântara é referência no país quando o assunto é pneumologia. São mais de 50 anos dedicados a essa causa. Quando foi que a senhora despertou para a medicina, doutora Márcia? Essa pergunta é a mais importante de todas, eu acho, porque eu tinha 7 anos. 7 aninhos? 7 anos, quando recebi lá, encontrei-me com duas primas em São Gonçalo do Amarante, onde eu passava férias, né? E lá foi muito interessante, porque elas chegaram e tinham umas roupas brancas, né? E tinham aparelhos na mão e tudo. E eu fiquei vendo aquilo ali. E outra coisa tão interessante, porque elas representavam assim uma figura maior do mundo. Porque eram de branco, tinham um aparelho na mão, chamava a atenção de todo mundo, né? E assim elas chamavam a atenção de todos. Aí eu olhei. E aí me disseram, olha, a sua prima, minha prima, sua prima é médica, doutora Ielda Tumones Alcântara, já falecida, eu queria muito bem. Aí, quando eu a vi, ela disse, eu perguntei, a senhora é médica? Com 7 aninhos. Era, com 7 anos. Aí ela respondeu, sim, eu sou. Aí eu disse na memória, pois eu vou ser médica. Aí comecei a me vestir de branco, pequena ainda e tal. Ai, que Aí, fofa. mas ganhei o mundo. Eu não fui direto pensar só na medicina. Comecei a pensar em muitas outras coisas. Que tipo de coisa, doutora Eu Márcia? tocava, eu dançava, eu cantava na rádio. Todo domingo eu estava lá na fileira da frente. Sério, doutora Ora, eu Márcia? dancei no Teatro de Alencar com acordeão, dançando, com Mário Mascarenhas. Nossa. Gente, era uma vida tão dinâmica, tão ativa, tão boa, tão animada, que não sei o que é que eu fui ver em medicina. Pois eu nessa já ia hora. dizer, mas apesar dessa vida animada, de tudo isso, a medicina falou mais alto. Ela ficou e foi muito interessante isso aí, porque quando eu fui fazer medicina, eu não estava preparada. Não, a senhora tinha 17, 18 Eu tinha anos. 17 anos. E eu não estava preparada. uma Por que que criança. eu não estava preparada? Eu pensava, né? Eu disse, não vou fazer não. Começou a me dar medo. Tive um medo tão grande desse vestibular, eu não sei como eu não morri. Aí a senhora superou esse medo como? Superei assim, foi muito difícil, tá aí. Eu estava dizendo para ti que eu tenho uma coisa dentro de mim que me empurra, que é o desafio. A coragem. É a coragem. E aí, eu disse, eu não posso vacilar, porque eu terminei o científico, né? Foi assim. Eu disse, olha, eu vim do Grupo Escolar Visconde do Rio Branco, que o ensino era muito condenado naquela época, era um ensino fraco. Diziam fraco. Depois eu fui para a Escola Normal Justiniano de Serpa, que era Escola um ensino, pública, era né? tido como médio, não era maravilha. Em frente tinha Imaculado, o show das mulheres bonitas, né? Bem produzidas, lindas. E aqui do lado de cá tinha Escola Normal. Uma rivalidade desigual. Tudo você fazia concurso, Ian. Para entrar nessas Para escolas. entrar aqui na Escola Normal, eu fui reprovada na primeira vez. Só que eu era também, não tinha nem 10 anos quando eu fiz. Aí na segunda vez eu já passei. Daí eu vou para o Liceu do Ceará. Tem que fazer prova? Tem que fazer prova. Ninguém entra no liceu, nem entrava. Era quase um vestibular. Liceu do Ceará. Quando eu terminei o terceiro Liceu do Ceará, fui fazer o vestibular. Louca. Sem um preparo. E pelo amor de Deus. Mas passou de primeira. Não passei nada. Fui reprovada na terceira prova. Foi. Que foi assim, foi um drama. Outro desafio. Aqui tinham 60, tinham 42 que passaram na primeira prova. Tudo, passaram em tudo. Que era física, química e matemática. E biologia, desculpe. Aí passaram em tudo. Quando chegou na nossa vez, o que sobrou, nós fomos reprovados em química.
Eu Logo abri, química. meu povo, eu abri a prova de química, não sabia nem para onde era que ia. Aquele monte de desenho, Não, de pó. química nuclear. Nós nunca nem Meu ouvimos em Deus. química nuclear, nunca demos isso no liceu. Criatura, quando eu terminei essa prova, eu sabia que estava reprovado, né? Porque eu não completei, vim embora. Houve um movimento, eu tomei um susto. No dia seguinte, não tinha telefone, não tinha era essa telefone, facilidade. nada, Nem tinha que como. dar o recado na porta. Aham. Aí uma pessoa passou lá em casa a pé, disse, a Márcia acha que mora aqui, e avisou. Olha, tem um movimento aí para assinar, para anular a prova. Porque a prova foi dada pelo diretor do cursinho, que também era professor da faculdade. Queria fazer propaganda do cursinho dele e Olha. botou todo mundo dentro da faculdade. A prova já era conhecida. Pois não provaram, mulher, na época, um advogado, Meu Deus, já existia isso, né? mandato de segurança. E lá se vai eu fazer a prova de novo. Aí Meu Deus, passou. morrendo de medo. Ah. Morrendo de medo, vou fazer. Minha filha foi lá pra cima. Passou. Ó, não só passei, como fiquei numa classificação espetacular, lá em cima. Essa é Márcia Alcântara, falando um pouquinho aqui da história da construção dessa profissional, mais de 50 anos, né? Doutora Márcia, a gente vai para o intervalo, mas eu Tá. quero saber o segredo dessa coragem, dessa vitalidade, porque eu vou deixar no ar aqui. A doutora Márcia fez agora em fevereiro, adivinha quantos anos? Eu conto daqui a pouquinho. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita? A melhor universidade particular do Brasil. Estamos de volta, tomando aqui um café, aprendendo com a doutora Márcia Alcântara. Doutora Márcia, aí a senhora foi para a pneumologia, a senhora é mestre nesse assunto, né? Já escreveu um livro Sim. sobre essa questão. Sim. A pneumologia avançou muito desde que a senhora se inseriu nessa área? Sim, Ian, a pneumologia avançou tanto, que até me arrepio quando Me eu falo surpreende. nisso, porque eu me lembro, eu gostaria até de dizer por que é que eu escolhi. Eu ia né, questionar a isso. pneumologia, por que foi eu pra vou chegar lá pneumologia? no desenvolvimento. Tá. Olha só, eu comecei a fazer medicina e comecei a simpatizar, olha que a palavra que eu achei, simpatizar com os pulmões. E comecei a desconfiar que os pulmões falavam. Porque todo mundo Entre acha que é o aspas, cérebro, né? entre aspas, o falavam assim, bem entre aspas, né? Falavam com você. Ian, se eu botar minha mão aqui, eu sei se o pulmão está funcionando. Acredita? Só botando a mão. Olha, está funcionando. Eu sinto os dois, certo? Se eu pegar mais embaixo, eu ainda vejo melhor. Pronto. Se tiver algum líquido, água, ou mais ar dentro do pulmão, que você falar, Só não no passa o toque som. a senhora Não percebe. passa o som. Se eu pegar meu estetoscópio e for... Primeiro, se eu bater, se eu fizer assim. Olha aqui como é fofo. Se tiver alguma coisa em qualquer área que eu for batendo, ele fica compacto, fica pá, pá, como se tivesse uma coisa sólida dentro. Não está o ar. Aí já me avisa. Ele vai dizendo tudo à medida que você vai examinando. Se você põe só as duas mãos, a palma da mão aqui, e manda você dizer 33, que é que a gente manda, né? 33. Vibra isso aqui, sabe? Se tiver algum líquido, alguma pneumonia, aí isso é diferente. A pneumonia aumenta. Brrr. Se tiver um líquido, afasta, silêncio. Ou falta de tato. O tato não percebe.
criatura, depois você bota o estetoscópio. Aí tem sibilo, sopro, pectoriloque e mais mil coisas que A você senhora consegue se apaixonou pelo... Perdidamente. Eu também captei na minha sensibilidade própria, Sim. que é o órgão da vida. Fecha o pulmão. A gente... A 3 minutos. Covid aí, 3 que minutos. foi o que mais atingiu, né? 3 minutos para Você viver. Só. acaba. Acaba. Transplante de pulmão complexo. O órgão é sofisticado. É lindo. Ele tem imunologia, ele tem defesa, ele tem o ar, ele troca oxigênio, tira o gás carbônico seu, desintoxica o seu corpo. Ele faz miséria esse órgão. Eu não sou religiosa, eu sou apenas crente. Eu creio numa coisa maior do que eu e do que o mundo inteiro. Mas é uma coisa, se foi criado por alguma coisa, foi perfeito. Perfeito, né? Perfeito porque botou 2. Se podia. falhar, Olha, se né? você quiser trabalhar no transplante, um só órgão é mais fácil. E esses 2 órgãos, se eu tirar um, o outro funciona. Tá me entendendo? Entendi. Então é um jogo de vida muito intenso. E isso foi desse apaixonante pulmão. para a É senhora. emocionante, logo na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, fui fazer a residência. Foi quando eu aprendi tudo isso que eu falei aqui, assim, de uma maneira mais normal, natural, né? Mais simples, né? Porque quando a gente fala em pulmão, doutora Márcia, a gente sempre associa problemas de asma, né? Eu me é especializei em asma. né? Por isso que... Porque a asma, eu aprofundei asma. Na minha vida eu fiz muitos anos de asma. A gente até criou um programinha aqui no programão, no sinal, chamado Programa de Atenção Integral à Criança e Adulto, Adulto com asma de Fortaleza. Lembro. Esse PROAICA nós capacitamos já mais de 2.000 profissionais. É lindo o programa, porque o programa tira os doentes das crises. A asma me dá entusiasmo grande de trabalhar com a asma. Eu vejo o olho da senhora brilha falar me dá um nisso. entusiasmo, Ian, que eu sou capaz de dizer assim, para um cliente, brincando, lógico, mas sentindo dentro de mim, que passou da porta para falar comigo, não vai mais ter crise. Oh, benção. Santa Não Márcia é superioridade nem Não. nada, é a paixão que eu tenho por É. cuidar do paciente asmático. Santa Márcia da asma. Teve uma crise de asma, apela para Santa Márcia. Doutora Márcia, eu deixei lá a questão... A senhora está aposentada? Não, né? Não, eu estou aposentada porque o serviço público chegou a ser compulsório. Eu tinha que realmente me aposentar, né? Mas não parou. Não, parei não. Hoje eu tenho um trabalho tão lindo que eu estou desenvolvendo agora, emocionante. Fale. Eu trabalho com pessoas, né, que têm os pulmões limitados. Digamos, um asma grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC do cigarro, né? Enfisema pulmonar, que não respira mais quase nada, câncer de pulmão, né? Sequelas de tuberculose, bronquiectasias. Esse pessoal são pessoas lindas, maravilhosas, mas que não respiram por causa da destruição pulmonar. Mas nessa destruição, toda destruição dentro do pulmão, sobra alvéolos funcionantes. Sobra tecido Aí a funcionante. senhora cuida dessas Nós vamos pessoas? resgatar com essas pessoas, resgatar toda essa área que não está sendo usada Sim. para ser usada. Se chama reabilitação pulmonar. Que eu deixei lá no bloco anterior a questão da idade. Acredite, essa sererepe, Márcia Alcântara, fez 80 anos agora, né, doutora Márcia? Com muita alegria, muita alegria. Como é que está essa passagem do Muita tempo? Tem mais felicidade. dores ou delícias? Olha, é mais para delícia. É o seguinte, a limitação existe. Uma coisa que me irrita profundamente é quando diz assim, doutora Márcia, a senhora está convidada para fazer no interior, vai caminhar não sei aonde, depois nós vamos fazer não sei o que, não sei o que. Sim, mas eu não posso ir. Como a senhora não pode ir? Como a senhora não pode ir? Rapaz, eu não posso ir porque a minha idade limita. Que limita o quê? Eu vi a senhora não sei aonde, sim, você pode ter me visto, alguém me levou, eu cheguei lá, me sentei. Porque tem uma hora que eu queria que todo mundo soubesse, é o jeito que tem que saber, que você não é o que você era, tem que Claro. botar na mente. A diferença que faz, e que todo mundo acha que eu tô maravilhosa e divina, Mas tá. é que eu me cuido. Essa é a diferença. Quais os cuidados que a Eu doutora me Márcia, cuido, eu o me que é que a cuido senhora mesmo, faz? eu me cuido danadamente. É, danadamente. tipo? Eu tenho tudo quanto é coisa ruim do passado dentro de mim.
Mas fiz uma reviravolta muito grande. Quando eu me senti pesada, quando eu já bebia mais do que devia, quando eu fumei muito. Olha só a minha característica aqui. Né? A senhora era fumante. Muito grande fumante. Mas a sequela ficou, eu tenho DPOC. Não tenho vergonha de dizer as coisas. Doença pulmonar obstrutiva crônica, própria do cigarro, do tabagismo. Mas parei. Ficou limitada? Sim, mas muito pouco, porque eu parei com tempo ainda de recuperar boa parte do pulmão. Bebia muito. E aí tive que parar também. Era uma danada. Era danada. Eu ia para as noites dançar. Virava a noite. Toda fim de semana. Era incrível. Se eu tivesse desocupada, eu me divertia. E tinha filhos. Era uma confusão danada para juntar tudo isso aí. Mas dava. E deu. Agora, que é complexo é que você se gasta. A senhora acha que se não tivesse tido essa vida de noitadas de cigarro, a senhora estaria melhor do que está aos 80 anos? Não acharia. É uma pena eu dizer isso, que eu não queria dizer isso. Mas se eu tivesse, podia ser que eu tivesse mais disposta, talvez, né? Mas eu não sei se a minha mente estaria, porque eu me diverti. Eu trabalhei demais. Foi outra coisa pesada do trabalho. Muito. Eu me diverti trabalhando 10 anos com 1.200 homens cavadores de poços. Que resultou lá da no Ibiapaba, livro, né? Que resultou no livro. O livro Poço. O trabalho era difícil, era árduo, era doloroso, era mortal, era tudo. Entretanto, achei onde me divertir. No bom relacionamento entre o povo, os cavadores e a equipe que trabalhava lá na Serra. Esse trabalho resultou em reconhecimento nacional. Nacional, ganhei prêmio, fui publicar nos Estados Unidos. A doutora Márcia descobriu um método para evitar que esses cavadores de morressem. Silicose. Silicose, exatamente. Né? Eles respiravam. Pulmão, né? Não, eles respiravam pó de pedra que eles quebravam no fundo do poço, lá embaixo. E o poço muito estreito, eles respiravam pó purinho. Quando saiu, era tudo coberto de pó. Na minha mão, meu povo, a coisa mais ruim que tenho de eu dizer, a que mais me maltrata e que me fez quase desistir desse trabalho foi que na minha mão morreram 200. Depois desse estudo que a senhora fez, essas mortes... Acabou. Encerrou. Parabéns, Foi um doutora ciclo Márcia. epidemiológico cortado pela raiz. Pela raiz. Ou seja, não tem ninguém mais doente. Que bênção. Essa é a premiadíssima doutora Márcia Alcântara, mas a gente não falou como é que a senhora se cuida dessa pele, da família, mas a gente vai contar no próximo bloco. Certo. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Volta aqui com Viver Mais, tá? Toma um café, senão esfria, doutora Márcia. E, doutora Márcia, olhando para a senhora com 80 anos, não dá para acreditar. O que a senhora faz? O que a senhora come? Me conta tudo. Realmente, é como eu disse anteriormente, né? Eu me desgastei muito na minha juventude. Me desgastei muito. Noites. Tinha vezes que eu dava 3 plantões por semana, anos a fio. Você passar 48 horas acordado, 72 uma noite trabalhando, mal era uma dormida. Coisa absurda na minha vida. Ainda hoje eu tenho sequelas disso, que eu me acordo automaticamente. Viro o piloto, porque o nosso cérebro, ele aprende.
É impressionante, eu adoro Fica neurônios. condicionado, né? Isso, que se chama plastificação. Ah, tá plastificado para eu me acordar às 2 da madrugada. Aí a partir de que momento a senhora resolveu mudar a sua forma de viver, doutora Foi Márcia? quando eu vi que tinha concluído alguns desafios, né? Eu não sou movida a coisas naturais, não. É tudo coisa difícil. É difícil fazer medicina, eu achei. Dificílimo Mas para mim. conseguiu, Mas tá aí. conseguindo. É difícil ser pneumologista muito também, mas começa a se apaixonar pelo pulmão, de repente vira um paraíso a pneumologia. É difícil ir lá para a serra, subir aquela serra de ônibus durante 10 anos, todo mês. Dificílimo. O medo que eu tinha do ônibus cair era tranchã, mas fui. Aí é difícil cuidar de asmático em Fortaleza, sim. Mas se você entrar num grupo, numa equipe, como a equipe da Serra, é possível. Aí você vai. É difícil se manter jovem? Não. Não quero ser jovem. Existe essa pergunta, manter-se jovem. A pergunta está errada. Está errado. Totalmente errada. Como é que a senhora Como é que eu me vive esse mantenho empenho? bem cuidada? Aí tá Isso. certo. É bem cuidado, doutora Márcia? Eu sou. O que a Quem é- senhora faz? Pois que é, quem come cuida pra- de você? A primeira coisa, quem cuida de mim sou eu. De ponta cabeça. Tem ninguém não... Não, não tem. E isso dá a qualquer pessoa a liberdade. A liberdade começa quando vem o autocuidado. É a palavra-chave. As rugas, para mim, têm um significado estranho. É como se quanto mais rugas, se meu rosto não tivesse lavado, não tivesse limpo. Existe um certo grau de higienização quando você alivia suas rugas. Com o Botox, Ah, a que senhora eu uso. bota Isso, Botox. eu boto Botox. Aham. Botox. Ao pouco, ocasionando, tudo é pouco, senão você fica deformada. E não gosto quando chamam pessoas de... Eu sou da... Identificam pessoas velhas, posso chamar assim, sem preconceito, ou idosas, se quiser dizer, um pouco mais sofisticado, da besteira, da terceira idade, da melhor idade. Não existe isso, né? Não existe isso, não. Existe uma idade boa, no 80, maravilhosa. Qual é? A idade Tem 80. Ah, Maravilhosa a idade com 80 anos. Por quê? Estou livre. liberdade. Liberdade é a palavra-chave. E autocuidado, pronto, 2 coisas para lhe deixar feliz com 80 anos. Esse é o segredo da vitalidade da doutora Márcia. Mas a família, a senhora tem 2 filhos maravilhosos, doutor tem Marcelo Marcelo Alcântara. Alcântara e o Alexandre Alcântara. Dois, e a Vanessa, E a Vanessa é a Alcântara, menina, minha colega, né? minha linda, querida, meu amor, que está em São Paulo. Essa daí é desafio a cara dela, né? Aham. Ela nem devia ter fácil, devia ter desafio. A família é um alicerce forte para seguir a vida, Ah, enfrentando a a vida. família é. A família é um alicerce forte, sim. E eu assumi. Eu sou assumida. Tá certo que eu vivi uma época sem dar muita assistência. Eu sinto esse peso. Eu fiz 10 anos da banca de análise do Dr. Valton Miranda, ali, psicanálise freudiana, Para se libertar Forte. desse medo, A liberdade- dessa culpa, né? da culpa. Eu carrego ainda até hoje. Eu digo para os meus próprios filhos, não continue me odiando, não, pelo amor de Deus. Mas um passarinho me contou que a senhora, com 80 anos, está apaixonada, namorando. Sim. E muita gente acha que com a idade o desejo acaba. O que Nada que a senhora... disso. Estranho, essa parte aí é estranha. É muito estranha. Porque tem 30 anos, né? Tinha, porque agora já não tem mais 30, né? Que a senhora estava separada. Tinha 30 anos que eu vivia só. Não fui atrás, foi ele que me achou. Numa live, a gente conversando, ele me viu e depois ligou para mim, depois da live. É diferente o amor na maturidade, Completamente. doutora Márcia? É melhor? É despreocupado. Sem Totalmente, cobrança. não tem cobrança zero. Cobrança zero, prazer imenso. O prazer é triplicado. Eu não ia descobrir isso nunca, né? Que era assim, tão bom. Coração bate forte Coração quando ele bate liga, forte, quando encontra. exatamente. Se brigar é uma tragédia. Fica triste, perde Fica o sono. morto, não vou comer.
Que lindo, doutora desse jeito Márcia. mesmo. Então a como eu senhora tô está dizendo. feliz, né? Eu tô bem. Eu não gosto de dizer que eu tô feliz, porque a felicidade é só pedaços, né? Coisa curta. Momentos, né? Acho que a felicidade, na verdade, é só estar bem naquele instante. E outra coisa, é tempo. Tempo. Tempo lhe dá tudo isso. Tudo. Nem se preocupe ninguém na sua vida. Tá difícil, uma tormenta danada. Entre na tormenta. Sofra, porque vai passar. Tudo passa, Passa. né? É impressionante. Eu tô com 80 anos e Ah. todas as tormentas da minha vida passaram. Agora tem outras? Tenho. Outras, mas não são mais tão Não dá tanta importância, tanta relevância, profunda, né? e eu vou trabalhando com mais facilidade. Aham. Márcia, tu não tá aperreada não com esse negócio que aconteceu? Eu digo, ainda não, deixa eu ver. Vou analisar, né? Vou analisar. Equilíbrio e serenidade, né? Isso é a melhor coisa. Ô, doutora não Márcia, eu queria conversar Paciência, mais. paciência. Conversar mais, o programa já acabou. A senhora milita nas redes sociais? Tá? Tem Instagram, Não tem gosto Facebook? muito, tenho pouco tempo. E aí eu não sou muito de expor-me, não. Eu já tentei, mas não é o meu eu, não. Não precisa Não disso, sei como né? foi que eu vim hoje aqui. Ah, olha, foi uma peleja, viu? E ela falou É na muito Vanessa, aí eu já vou atendendo. Pronto, a Vanessa Alcântara, Ah. jornalista também, que eu tive a alegria de trabalhar. Pois, doutora Márcia, a gente tem que estar nas redes sociais. O Viver Mais tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou essa minha conversa inspiradora com a doutora Márcia. Vai lá no nosso canal, compartilha. E você segue Ian Gomes Jornalista também no Instagram, Ian Gomes Jornalista, e no Facebook. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Que pena que acabou. Foi uma alegria, uma inspiração. Foi ótimo estar com você, Ian. Nessa manhã chuvosa, né? Maravilha, Tu doutora manda esse Márcia. café, então? Melhor Do ainda. jeito que eu Viver gosto de café. Mais. Viver mais. Que volta no próximo sábado e também às quartas-feiras, 11 da noite. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.